Vamos para o 17. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mais uma vez, a iniciativa contra os apóstolos foi tomada pelo sumo sacerdote. Era aquele que mais tinha a perder, né? Cheio dos privilégios, das regalias. Ele não queria perder esse status, ele não queria perder o poder. Então aqueles homens iletrados, como ele mesmo diz, indoutos, incultos, estava colocando em risco todo o seu status, todo o seu modo de vida. E ele não ia ficar quieto, né? Vendo tudo aquilo que ele construiu ruir. Os fariseus sempre se posicionaram contra Jesus, porém se limitavam aos ataques de conteúdo, né? O debate deles era no nível das palavras, mas os sacerdotes do partido dos saduceus foram eles quem lideraram a decisão de matar Jesus e mandaram para a cruz. E eram eles que estavam dando prosseguimento à perseguição dos apóstolos. Se vocês lembram, na primeira prisão foram presos apenas Pedro e João. Mas dessa segunda vez, todos os apóstolos que estavam pregando, eles foram levados para uma prisão pública, onde eram colocados os marginais daquela época. Verso 19. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Normalmente, nós imaginamos, né, que o anjo venha para nos libertar e nos dar fuga. Só que o anjo, dessa vez, ele veio livrá-los, mas junto com o livramento deu um comissionamento. Não era para eles fugirem, era para eles irem para o olho do furacão e continuar aquilo que eles haviam começado. Ao amanhecer, verso 21, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Imagina a cara do responsável pela prisão ao ir buscar alguns prisioneiros e se deparar com a prisão toda trancada, com os guardas nas suas posições, mas vazia. Eu não sei se vocês sabem, mas lá é diferente daqui. Aqui, quando os presos fogem dos presídios, não acontece nada com os carcereiros. Lá, eles morriam. Eles não podiam perder um prisioneiro. Eles pagavam com a morte. Então, você imagina a cabeça do chefe lá da guarda ao ver que os seus presidiários não estavam ali. O desespero desse homem. Só que algo sobrenatural aconteceu e ele percebeu. Porque estavam todos em suas posições e as celas trancadas. Elas não foram arrombadas e nem foram abertas. Elas continuavam trancadas. Como que isso aconteceu? Eles não conseguiam entender. Porque o texto diz que o anjo veio e abriu a cela. Ele abriu, mas depois ele trancou. Então é um negócio que não dá para entender. E aí, de repente, cadê onde eu parei? 23. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos
imaginando o que teria acontecido. Se fosse nos dias atuais, iriam dizer que foram abduzidos. Iriam procurar luzes no céu, mas naquela época não tinha isso ainda. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Olha para onde eles foram. Para o pátio do templo. É muita provocação, não é não? É você ir lá no covil do lobo e dizer que nenhum lobo ali presta. Foi o que eles fizeram. 26. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Agora a história já mudou. Eles já ficaram com medo da reação do povo. Em Hebreus 1,14, diz que os anjos são ministros de Deus que trabalham em favor daqueles que herdam a salvação. Então os anjos, eles são cooperadores do reino. E eles estão para nos servir, para nos ajudar a cumprirmos o nosso propósito. Eles não estão aqui para fazerem a nossa vontade. Eles não são nossos escravos, eles são nossos cooperadores. O anjo de Deus lhes ofereceu livramento e comissionamento. Ou seja, os apóstolos não foram libertados da prisão simplesmente para escapar, mas eles foram incumbidos de um novo serviço no templo. Eles deveriam anunciar ao povo a palavra de vida, que é a mensagem da qual depende a vida e a morte, a vida eterna ou a morte eterna de cada um de nós. Essas palavras, elas precisam ser ditas sob quaisquer circunstâncias. Eles foram ameaçados quando foram presos. Mas mesmo diante da ameaça, eles foram lá e fizeram aquilo que o anjo disse que eles deveriam fazer, sabendo que estavam correndo risco de vida. O anjo abriu-lhe as portas da prisão sem que os guardas percebessem e ordenou-lhes que abrissem a boca para proclamar as boas novas do Evangelho. O anjo de Deus e os apóstolos não respeitaram as ordens absolutistas e arrogantes dos líderes judaicos.